Primeiramente, bom dia a todos. Me chamo Juliane Nunes Osório. Estou cursando o segundo ano do ensino médio integrado ao curso técnico em agropecuária. Estudo na Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da Conceição. E hoje eu vim apresentar um trabalho sobre a forrageira Tifton 85, referente à disciplina de forragicultura. Bom, o Tifton, ele tem o nome científico de Cynodon, pertence à família das poáceas, e as cultivares desse gênero, Cynodon, elas são originárias da África e têm por característica se adaptarem melhor a condições climáticas de temperaturas maiores e terem seu crescimento reduzido com temperaturas menores. O Tifton 85, especialmente, ele é originado, então, do cruzamento entre a Tifton 68 e a P1 290884. Esse cruzamento ocorreu nos Estados Unidos, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em parceria com a Universidade da Geórgia. Então, esse cruzamento obteve-se o Tifton 85, que é considerado o melhor híbrido do gênero. Isso ocorreu em 1992, mas no Brasil, o Tifton 85 ele foi introduzido a partir de 1993. Sobre as características da forrageira. O Tifton, ele é perene, é estival, estolonífero, possui boa quantidade de massa foliar e rizomas grossos. Rizomas esses que são o diferencial entre ele e a Tifton 68. Pois a Tifton 68, que deu origem ao Tifton 85, ela não tem esses rizomas, esses caules subterrâneos que armazenam a energia para a planta. E isso faz com que a Tifton 85, que tem, ela seja mais resistente a geadas e, enfim, as condições adversas. Também ele pode ser utilizado para a produção de feno e também para a pastagem animal. Tem característica de ter boa palatabilidade, digestibilidade, matéria seca, grande produção de matéria seca e também bastante proteína. Sobre a população de plantas por hectare. Aqui eu mostro uma muda de Tifton. O Tifton ele é propagado apenas por mudas. E o plantio dele pode ser tanto em sulcos quanto em covas. Em sulcos, recomenda-se a base é de 2,5 toneladas de mudas por hectare. Já em covas, é 3 toneladas de mudas por hectare. A média é de 10 mil plantas por hectare, mas é uma média, então por isso que varia muito, varia da área, varia do traçamento, enfim. E o desenvolvimento dele, então, ele está apto para receber o gado, né? Ele está pronto e vigoroso a partir de 90 a 100 dias. Sobre a recomendação meteorológica, solo, então. O pH deve estar entre 5,5 a 6,5, sendo que o solo deve estar bem drenado, com boa profundidade, boa umidade e livre de compactação. A temperatura, então, mínima, média, né, é de 20 graus Celsius. E abaixo de 12 graus, então, já não é muito indicado, porque como eu falei, com temperaturas mais baixas ele tem o seu crescimento reduzido. Ele se adapta bem tanto a climas tropicais quanto subtropicais e também, dentro do possível, a regiões mais frias e quentes. Exigências hídricas. Então o Tifton é bastante exigente em umidade, bastante mesmo. E tanto é que muitos produtores utilizam de irrigação para suprir essas necessidades. Uma média é de 600 a 1.700 milímetros anuais que ele necessita para ficar, como a imagem mostra, com boa produção. Sobre a exigência nutricional. Então, o Tifton ele é grande exigente em fertilidade. Bastante mesmo, tanto é que esse é um dos fatores limitantes da sua produtividade. E de plantio, então, recomendo-se do bastante plantio um superfosfato simples, um MAP, enfim, de acordo com o produtor.
a base de 300 quilos, mais ou menos, por hectare, mas vai depender da área, né? Das condições da área. E de cobertura, então, recomenda-se geralmente a fórmula 20-05-20, ou então aplicar isso 250 quilos por hectare, mais ou menos, ou então aplicar uma fonte de potássio separada de uma fonte de nitrogênio. O tipo do crescimento do Tifton, ele é estolonífero, ou seja, ele se desenvolve pelos estolões, como mostra a imagem aqui, onde esses são os estolões e nos estolões há os nós. E nesses nós, então, eles enraizam-se e dão origem à nova planta. O Tifton 85, ele é bastante indicado para regiões declivosas por possuir um bom fechamento de solo e isso diminui o risco de erosão. Sobre as operações necessárias para todo o seu cultivo. Então, primeiramente, deve-se realizar a análise química da área para corrigir, né, calagem e adubação. E depois, no preparo de solo, pode-se passar um subsolador, um arado, né, podendo ele ser de disco ou iveca, uma grade niveladora, então para que o solo esteja apto para receber a planta. Antes do plantio, alguns dias antes, então, faz a adubação, que pode ser com distribuidor centrífugo ou pendular, e é importante também incorporar esse adubo no solo, passando uma grade niveladora por cima. Então, chega o plantio. Como eu falei, ele pode ser tanto em covas, né, como mostra a imagem aqui, plantio em covas quanto em sulcos, manualmente, né, bastante utilizado, ou então com uma plantadora mesmo. Existem diversos modelos de plantadoras, esse é apenas um deles, onde na frente vai abrindo os sulcos, então, e as pessoas vão colocando as mudas, e atrás, então, vai os compactadores para compactar, né, deixar a planta, tapar a terra e deixar a planta mais em contato com o solo para absorver melhor água e nutrientes. Depois, realiza-se então a adubação de cobertura, como eu já falei, com distribuidor centrífugo, pendular, né? E então, depois de cerca de 90 a 100 dias, o Tifton já está apto para receber os animais, sendo que a saída desses animais deve se dar quando o Tifton tiver mais ou menos 10 centímetros de altura. Sobre os cálculos, então, adubação de plantio. Para aplicar 300 kg de adubo por hectare com distribuidor que tem faixa efetiva de 10 metros e se desloca 40 metros, então quanto deve se coletar em 60 segundos para que o equipamento esteja regular? Primeiramente, faz o cálculo da área, lado vezes lado, 450 metros quadrados. 300 kg em 10 mil metros quadrados, quantos quilos em 400 metros quadrados? Faz o cálculo, regra de 3, chega à conclusão que deve-se coletar 13,5 quilos para que o equipamento esteja regulado. Depois do plantio. Então, para plantar o Tifton 85, com uma plantadora que tem 1 metro de espaçamento entre linhas, 1 metro de espaçamento entre plantas na linha. Então, quantas plantas serão implantadas por hectare e quantas bandejas de 200 mudas? Eu trago 200 mudas porque geralmente é a mais utilizada, né? Serão necessárias para implantar 1 hectare. Então, para fazer o cálculo dos metros lineares, 100 dividido por 1 metro de espaçamento entre linhas, vezes 100, 10 mil metros lineares. Esse número, vezes o número de planta por metro, que é 1, 10 mil plantas por hectare. 10 mil plantas por hectare, dividido por 200, 200 mudas por bandeja, serão necessárias 50 bandejas para implantar 1 hectare. Depois, a adubação de cobertura. Então, para um melhor rendimento, né, 250 kg por hectare, com equipamento que tem faixa efetiva de largura de 10 metros e se desloca 45 metros. Então, quantos quilos deve-se coletar em 50 segundos para que o equipamento esteja regulado? Novamente, cálculo da área, lado vezes lado, 400 metros quadrados. 250 quilos em 10 mil metros quadrados, quantos quilos em 400 metros quadrados? Regra de 3 novamente. Chega-se à conclusão que deve-se coletar 10 quilos para que o equipamento esteja regulado. Depois a pulverização. Então, para controlar a planta daninha, né, na área, quantas ml deve-se coletar em 50 segundos da amostra
por ponta, sabendo que a vazão é de 120 litros de calda por hectare e o equipamento ele se desloca 50 metros em 50 segundos e o espaçamento de pontas é de 50 centímetros. Faz o deslocamento vezes o espaçamento entre pontas, 25 metros quadrados. Se 1 litro equivale a 1000 ml, 120 litros, 120 mil ml. 120 mil ml em 10 mil metros quadrados, quantas ml em 25 metros quadrados? Regra de 3, chega-se à conclusão que deve-se coletar 300 ml, então, por ponta para que o equipamento esteja regulado. Depois da irrigação, então, para irrigar 12 milímetros por dia, em 20 hectares durante 15 dias, quantos litros serão necessários? Então, primeiramente, faz 20 de hectares, vezes 10 mil, para descobrir os metros quadrados. 200 mil metros quadrados. Se 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado, 12 milímetros, 12 litros por metro quadrado. Isso vezes os 200 mil metros quadrados, 2.400.000 litros em 20 hectares durante um dia. Durante um dia, então é só multiplicar pelos 15 dias esse número. Faz o cálculo, chega à conclusão que deve-se, então, serão necessários 36 milhões de litros para irrigar 20 hectares durante 15 dias. Por último, então, conclui-se que o Tifton 85 é uma forrageira de elevado valor nutricional, mas que necessita de um manejo adequado para uma boa produção. Então, como eu falei, ele possui boa palatabilidade, digestibilidade, proteína, matéria seca, só que ele necessita de um bom manejo, ele necessita de boa umidade, de boa fertilização, enfim, para que ele possa expressar todo o seu potencial produtivo. As minhas referências. E muito obrigada pela atenção. Fico disponível a qualquer tipo de dúvidas e questionamentos.